Ok. A segunda questão do primeiro dia é a 13,39. Você tem dois discos coaxiais paralelos, diâmetro 1 e lado, e diâmetro 1 e distância entre eles de 1 também. E está pedindo a distância para redução em 75% da taxa de transferência de calor por radiação, né? Em relação à taxa original, em relação à distância original de 1 metro. Ok, então, que é a redução. Então, está perguntando, qual é o comprimento para ter uma redução de 75% na taxa de transferência de calor? Então, vamos lá. Problema bem prático. Tá. 13,39. Primeira coisa é avaliar a tabela 13.1, que fala sobre discos coaxiais. Dá essa fórmula lá na tabela, né? Que f de 1,2 é igual a meio de S menos S ao quadrado, menos 4, razão entre os raios, né? O RJ e o RI, né? Ou seja, o raio que está recebendo a radiação dividido pelo raio do que está emitindo a radiação ao quadrado. Isso tudo raiz quadrada, né? Sendo que S é igual a 1 mais 1 mais quadrado da razão do R que está recebendo a radiação dividido pela distância, dividido pela razão ao quadrado do raio do objeto que está emitindo a radiação dividido por a distância entre eles ao quadrado. Então, beleza. Cálculo do S. Né? S é igual a esse termo que já encontramos, substituindo por esses valores que também já foram ditos, o que eles representam, a gente pode simplificar eles, né? Aplicando apenas deixando tudo na mesma base, a gente encontra esse valor, né? E também a gente considera que RI é igual a RJ, então tudo vai ficar em função de RI, né? Que é o raio de um dos círculos que são iguais. Então, somando, a gente encontra esses valores nessa base, né? RI dividido pelo L quadrado. Ele é o quadrado, do lado de fora, no caso. Ok. Também a gente pode considerar em função dos diâmetros, certo? Que é o que fala no problema, né? Então, que também é equivalente a 2 vezes mais 4 multiplica L dividido por D ao quadrado, né? Apenas rearranjando essa última equação. Também pela tabela 13.1, a gente tem que fator de 1 para 2, certo? Ele é igual a esse termo, né? Por que igual a esse termo? Porque os raios são iguais. Então, se os raios são iguais, vai dar 1. A razão em 1 ao quadrado é 1, então vai ficar simplesmente esse valor, certo? Que é a equação 2. Ok. Então, a gente vai substituir 1 em 2. 1, no caso, é esse valor para o S, né? Que é esse termo aqui, da equação 13.1. Então, a gente pega esse termo de 1 e substitui em 2.
dando essa expressão superior. A gente consegue simplificar essa expressão aqui, considerando o L sobre D e levando ao quadrado os termos e somando aqueles que dão para somático, como, por exemplo, 2 menos 4, colocando em evidência. Então, a simplificação dá 1 mais 2 razão ao quadrado de L sobre D ao quadrado, menos 2 vezes L sobre D, que multiplica raiz quadrada de L sobre D ao quadrado, mais 1. Né? E como o diâmetro, né? O diâmetro é 1, então F12 é só substituir 1 aqui nessa equação, dá 1 mais 2L ao quadrado, menos 2L, que multiplica L raiz de L ao quadrado, mais 1. E através da equação 3, a gente consegue olhar o fator de forma original, né? E o fator de forma original, ele é só encontrado substituindo L igual a 1. Então, substituindo L igual a 1, encontra que o fator de 1 para 2 é 3 menos 2 vezes 2, que dá aproximadamente 0,1716. Ademais, a taxa de radiação entre duas superfícies pode ser dada por essa fórmula, que é uma fórmula geral, que 2 é igual a área, que multiplica área de 1, no caso, né? Multiplica o F 2, peso constante de Stefan Boltzmann, multiplica a diferença das temperaturas à quarta. E também a gente pode encontrar que a porcentagem da redução da taxa de transferência de calor é igual à diferença da taxa antiga menos a taxa nova dividido pela taxa antiga, certo? Que é variação entre a taxa antiga e a taxa nova. E essa variação, ela tem que ser 75%, né? Então, para ocorrer 75% de redução da taxa de transferência de calor, um novo fator tem que ser 25% do fator antigo, certo? Porque, observando aqui, né, 0,75, você tem F12 menos F12 novo dividido por F12, para dar essa porcentagem de 75, então você tem que ter 0,25 do fator antigo, né? Logo, o fator encontrado é 0,049, fator novo, de 1 para 2, né, com a nova distância. Para ter 75% de redução, o fator de 1 para 2 tem que ser 0,049. Então, se a gente sabe o fator e a gente tem uma equação simplificada em função do fator do diâmetro igual a 1 e do comprimento, é só resolver em função do comprimento. O que não é tão simples algebricamente, mas é passível de ser feito porque tem apenas uma variável. Então, substituindo aqueles termos, essa equação, né, a equação antiga de F12 está escrita aqui, e resolvendo para L, né, colocando em função da L, colocando em função de L, tem-se que o novo comprimento tem que ser 2,31 metros.